Cuidador de idoso, carreira, função, onde trabalhar, quanto ganha. Sobre a carreira de cuidador de idosos. Um cuidador de idosos é a pessoa responsável por ajudar nos cuidados de uma pessoa idosa, geralmente contratado por uma família que não tem tempo ou condições de se dedicar a cuidar de um parente idoso. O cuidador de idosos irá acompanhar o idoso em toda a sua rotina, muitas vezes precisando passar a noite no trabalho. Não é uma atividade fácil. Exige do profissional um grande controle psicológico. Por esse motivo é tão importante investir em um curso de formação, uma profissão que atrai principalmente mulheres. Elas são cerca de 80% de todos os cuidadores existentes no Brasil atualmente. A legislação vigente, que regulamenta o trabalho de um cuidador de idoso em âmbito residencial, é a Lei Complementar número 150/2015, derivada da PEC das domésticas. Esta lei é válida para todos os trabalhos que sejam efetuados em âmbito doméstico. Independente de sua profissão, o cuidador de idoso precisa entender e lidar com as situações mais comuns da vida do idoso, o lazer, as principais patologias, ações de emergência e primeiros socorros, administração de medicamentos e uso de equipamentos, entre outros. Veja os temas de grande importância que o profissional vai desenvolver nas suas atividades de cuidador de idosos. Tudo sobre o Estatuto do Idoso, como o cuidador deve se portar, onde o cuidador pode trabalhar, doenças mais acometidas em idosos, técnicas para alimentação do idoso, técnicas de movimentação e locomoção, como administrar medicamentos, cuidando do cuidador de idosos, como elaborar sua carta de apresentação, técnicas de sinais vitais, SSVV, Programa de Internação Domiciliar, PID, Primeiros Socorros para Idosos, e muito mais. Onde trabalhar. O mercado para este profissional deve se expandir à medida que cresce o número de idosos no Brasil. Os cuidadores têm um amplo campo de trabalho à sua disposição, com possibilidades de emprego em diversas instituições, hospitais, clínicas, casas de repouso, empresas especializadas, órgãos públicos, centros de recuperação, residências, eventos culturais, empresas de turismo para idoso. Quanto ganha um cuidador de idoso? Os cuidadores de idosos não possuem um salário mínimo profissional. A atividade, que ainda está em processo de regulamentação na Câmara dos Deputados, ainda não é considerada uma classe profissional, mas uma função. Por isso, não tem sindicatos ou pisos salariais. Enquanto não é regulamentada, a função de cuidador de idosos é enquadrada na classe de trabalhadores domésticos, com o valor inicial de um salário mínimo e todas as garantias trabalhistas definidas por lei, 13º, férias, aposentadoria, seguro-desemprego, etc. Salário médio de um cuidador de idosos. O salário médio de um cuidador de idosos é de R$ 1.198, segundo a Cato. Os salários mínimos e máximos vão de R$ 900 a R$ 1.800, respectivamente. Conheça a instituição que oferecem o curso de cuidador de idoso. Veja na descrição do vídeo. De acordo com dados do IBGE, a população brasileira está envelhecendo. É uma realidade. A expectativa é que dobre até 2050, saltando de 9,5% para 21,8%. Tá aí, gente. Sendo assim, está surgindo também um nicho no mercado de trabalho. No quadro Carteira Assinada de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre uma profissão que já existe há bastante tempo, mas só agora foi regulamentada, a de cuidador de idosos. A regulamentação é para cuidador de idosos, crianças e pessoas com deficiência, profissão que há muito tempo já era reconhecida pela demanda. Nos últimos 10 anos, a procura por essa profissão cresceu em pelo menos 550%. Agora, regulamentada, vem as atribuições, carga horária, qualificação e até um piso para a categoria. Hoje já há um curso específico e pela regulamentação, quem já atua terá 3 anos para se capacitar. A carga horária e o piso são semelhantes ao técnico de enfermagem. Em Joinville, o Conselho Municipal do Idoso atua na fiscalização de lares de longa permanência. Mas o secretário executivo explica, o cuidador também é presente em casas de famílias particulares. Para isso, alguns requisitos são fundamentais. Vamos falar de uma casa de idosos, né? De uma ILPI, tem um RT, que é um responsável técnico, que é um enfermeiro, né? Tem auxiliar de enfermagem e também os cuidadores e outros profissionais, né, que precisa ter numa casa.
O cuidador, ele só pode administrar medicação via oral e também tem que ser acompanhado por um técnico ou um enfermeiro. E ele tem que ter algumas aptidões, né? Ele tem que ter, saber lidar com idosos, ele tem que ter motivação. A Rose, há 3 anos, começou a trabalhar nessa casa de repouso e, nesse período de auxiliar de serviços gerais, passou a cuidadora de idosos. Para ela, profissão que une a técnica, mas algo a mais. Em primeiro lugar, tem que ter muito amor e carinho. E para quem contrata, amor sim, e também a qualificação. São 33 idosos no local, 2 cuidadores, já que os restantes são técnicos de enfermagem ou um enfermeiro responsável. Mas no dia a dia da casa, segundo a responsável, não dá mais para imaginar sem a presença deles ali. E no caso da Rose, o crescimento veio justamente porque ela buscou a qualificação. A gente só contratou ela como cuidadora a partir da hora que ela tinha o certificado, que é o que profissionalizou ela, né? Na verdade, ela entrou aqui no Pôr do Sol como auxiliar de serviços gerais e se interessou, gostou da área e fez o curso, e a partir daí ela foi contratada daí como cuidadora. Com a demanda crescente, quem sabe está aí uma das profissões que tem tudo para assinar a sua carteira profissional. Escreva você mesmo. Curta e comente e compartilhe para ajudar o canal e trazer mais vídeos como este.